Olá, queridos amigos. Aqui estamos mais uma vez participando do Projeto 100, dessa vez trazendo reflexões em torno do livro Justiça Divina, que iniciamos este mês, livro este do nosso querido Emmanuel, pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel nos traz nesse livro reflexões em torno do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, tendo uma visão, né, trazendo essa substância religiosa, então indo tirar o espírito da letra, neste caso, de nosso querido codificador da doutrina espírita, e essas dissertações, como Emmanuel mesmo coloca na sua nota no início do livro, foram todas elas psicografadas durante reuniões mediúnicas, todas as segundas e sextas-feiras na Comunhão Espírita Cristã, lá em Uberaba, Minas Gerais, e Emmanuel participou, como sempre, ativamente desse livro. Aí mostra todo o cuidado que ele teve com essa obra, e isso foi no ano de 1961, que ele diz, na relação das questões e respectivos parágrafos que o livro Céu e Inferno propunha aos nossos estudos, efetuamos pessoalmente a revisão integral de todas elas, considerando a apresentação do conjunto. Então, durante todo o percurso daquele ano, naquelas reuniões onde ele foi buscar fazer essa ligação com o livro Céu e Inferno, trazendo reflexões sobre itens estipulados, cada capítulo tem um título e logo abaixo ele coloca o item, o capítulo e o item que a mensagem especificamente vem a tratar, mostra todo o cuidado que nosso querido Emmanuel teve de juntar, né, essas reflexões para trazer e auxiliar a gente no nosso esclarecimento. A página que eu vou falar com vocês hoje aqui seria a introdução, na qual ele chamou Ante-Allan Kardec, e ela começa assim: perante as rajadas do materialismo a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerando os navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes, em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Então, logo aqui nesses dois primeiros parágrafos, Emmanuel nos traz já uma condição que ainda vivemos hoje em dia, né? Um mundo voltado ao materialismo, a uma busca incessante de diversos prazeres e excessos materiais, e essa degladiação que temos conosco entre matéria e espírito, e o que devemos fazer, né, para a gente se esclarecer. E aqui ele faz essa comparação, né, coloca a doutrina como essa embarcação que traz essa segurança, que navega nessas águas turbulentas com segurança, e ele ainda coloca: de que adiantaria isso se fosse fechado somente para alguns, né? E aí ele já está trazendo para a gente essa reflexão, que esse livro vem aquele compromisso que nós temos com a divulgação da doutrina, compromisso que a gente tem nas nossas atitudes do dia a dia, independente da religião que sigamos, da crença que nós resolvemos abraçar. E essa pergunta ele continua falando:
prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução de O Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Então, aqui, meio que respondendo a pergunta que ele fez, ele vai buscar lá na introdução dos livros dos Espíritos, né? Essa frase que traz para a gente seria, né, o princípio de Jesus, é o amor, né? O Mestre veio nos trazer essa, essa nova lei de amor que rege todo o universo, esse entendimento de que não é através da força, não é através da subjugação das ideias, mas sim esse amor que deve permear todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, que vai nos levar, né, à caridade, bandeira erguida pelo nosso codificador tão acertadamente, para a gente poder se unir nesse laço fraterno, né, que um dia prenderá o mundo inteiro. A gente vive momentos dificílimos no mundo todo perante a pandemia que passamos e sofremos todos, e a gente ainda não vê esse laço fraterno, apesar de que a reflexão, eu tenho percebido, já está em todos os lados. A gente percebe que essa reflexão dessa necessidade que a gente tem de se amparar, ela vem cada vez mais se fortalecendo. E a gente acredita que a gente está no caminho. Esse navio que a gente navega não está à deriva. E Emmanuel continua: indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Trabalhemos, acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. Todos concordamos que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros de humanidade. Aqui volta aquilo que falamos um pouco no início, nós que abraçamos a doutrina espírita e entendemos ela como um meio da gente se tornar um ser humano melhor, abraçamos a ideia de combatermos nós mesmos dentro das nossas falhas, também traz essa questão importantíssima que, lá na frase grifada no final, essa expressão funcional aos ensinos nada mais é, né, que as nossas atitudes, ah, esse amor que deve pautar nossas vidas, né, a exemplificação que nosso Mestre Jesus nos trouxe, que tem que ser uma visão ativa das coisas, um trabalho incessante no bem de forma ativa, com a obrigação da gente repartir o entendimento que a gente possui. De novo, né, sem subjugação, sem imposição, mas a melhor forma e o modelo, né, nos dados, Jesus fez isso, não é falando, não é discursando, mas sim exemplificando com nossos atos, que a gente assim irá conseguir repartir essa mensagem da melhor maneira. E aí ele continua: assim crendo, traçamos os despretensiosos comentários contidos neste volume, em torno das instruções relacionadas no livro Céu e Inferno,
valendo-nos das 82 reuniões públicas de estudo da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Minas Gerais, no decurso de 1961, dando continuidade à tarefa de consultar a essência religiosa da codificação kardeciana, com vistas à nossa própria responsabilidade diante do Espiritismo e sua feição de cristianismo redivivo. Aqui Emmanuel vem buscar dentro da nossa doutrina que abraçamos a visão, a feição religiosa dos ensinamentos, que nos visa essa reconexão com o nosso Criador. Vem buscar para a gente a feição de consolador prometido que nosso Mestre Jesus nos indicou, e o Espiritismo é a terceira revelação, é o consolador prometido, né? E vem, né, trazer o cristianismo redivivo de maneira clara, para todos poderem entenderem e absorver os ensinamentos do nosso Mestre. E aí ele termina: entregando, pois, estas páginas aos leitores amigos, não temos a presunção de inovar as diretrizes espíritas, e sim o propósito sincero de reafirmar-lhes os conceitos, para facilitar-nos o entendimento, na certeza de que outros companheiros comparecerão no serviço interpretativo da palavra libertadora de Allan Kardec, suprindo-nos as deficiências no trato do assunto com mais amplos recursos em louvor da verdade para nossa própria edificação. Assina Emmanuel, Uberaba, Minas Gerais, 20 de março de 62. Então aqui Emmanuel finaliza enaltecendo o que chamamos de bom senso encarnado, que foi nosso querido Allan Kardec, dentro da sua palavra libertadora, como o próprio Emmanuel coloca, né, que tanto nos esclarece os pensamentos, as atitudes, e ele termina, e eu grifei no final, né, quando ele diz nossa própria edificação, relembrando mais uma vez que devemos estudar para nos melhorarmos, buscando como meta aquele ser humano de bem que devemos ser, ético, moralmente, sendo um facilitador e uma força do bem dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa comunidade, para que através dessa exemplificação das que nossas atitudes demonstram, possamos tocar as mentes, os corações que navegam à nossa volta. Muito obrigado por essa oportunidade, que nosso Mestre continue a iluminar todos nós nesse momento difícil. Um grande abraço.